Hoje, a empresa de concessionária, a concessionária de energia elétrica, Enel, que é uma das maiores empresas de energia do mundo, conseguiu uma coisa inacreditável, que os políticos não conseguem, né? Fazer uma união entre o prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e o governo federal. É assim, juntou-se todo o grupamento político de esquerda, de direita, contra a Enel. E o objetivo é fazer a Enel, que é uma empresa italiana, virar lasanha. A ideia é obter a caducidade do contrato de prestação de serviço da Enel em São Paulo. A Enel presta serviço no Ceará, presta serviço no Rio de Janeiro, presta serviço em São Paulo. Tem aqui o maior contrato, aqui eu digo é São Paulo, no Brasil um contrato importante, tem aqui em São Paulo o maior contrato de prestação de serviço. É uma empresa que atende 70 milhões de pessoas no mundo, gera energia, distribui, né, energia na Itália, na Espanha, uma montoeira de países e cidades, e em nenhum desses lugares acontece o que está acontecendo aqui. Bom, para e vamos em frente. Você pega, por exemplo, um indicador de energia da Flórida. Então, na Flórida, você tem mais ou menos 45 minutos de interrupção por cliente, ano. E você tem uma interrupção em Miami, Flórida que eu estou falando, que tem uma empresa chamada Florida Power and Light, que cuida de Miami, por exemplo. Em Miami, você tem 45 minutos de interrupção por ano por cliente em média. Sendo que você tem uma interrupção a cada ano e 7 meses. Você vai para Nova York a cada ano e meio. Você vai para Londres a cada ano e muitos meses. Você vai vendo o número de horas que normalmente as empresas de energia no mundo civilizado, rico, é de 20 a 60 minutos ano. Qual é, no Brasil, esse número? 10 horas em média por ano. 10 horas em média por ano. Contra 40 minutos. Contra 50 minutos. Contra 20 minutos, 30 minutos nos países civilizados. Onde é que você vai encontrar um número absurdo? Na prestação de serviços? Na África. Aí sim, aí você vai encontrar números ainda mais espantosos. Mas, por exemplo, em Gana você tem 6 interrupções em média por ano. 6 interrupções, uma a cada 2 meses. A média brasileira é muito semelhante a Gana em número de interrupções por ano. Em São Paulo, onde está a Enel, você tem uma interrupção a cada 4 meses. Só que a última interrupção durou dias. E aí, quando a interrupção dura dias, tendo havido uma outra interrupção que durou dias e tendo havido uma anterior que durou dias, a Enel vem sendo machucada e tendo que explicar algo que é muito difícil. Como é que pode que você tenha uma concessionária de serviço público operando numa cidade com esses indicadores, quedas de árvore e tal? E aí, todos os dias em São Paulo, todo dia em São Paulo caem 6 árvores, 7 árvores, 8 árvores, é isso que cai. Aí, num vento como esse que a gente teve, caíram 100 vezes mais árvores, 80 vezes mais árvores. E aí, cai a árvore num dia, no dia seguinte, pelo efeito do vento, continua a cair árvore. Então você pega, por exemplo, o tipo de árvore que tem em Miami, é um monte de coqueiro. O vento passa. Aqui, as árvores se tornam quase que paraquedas. Vem o vento e só passa se levar a árvore junto. Tanto que o número de eventos de queda de árvore em São Paulo, provocada pela folhagem, pelos ramos, 2 vezes maior do que o provocado pelos troncos. 2 vezes maior. Então, se você fizer uma poda, que é tarefa da prefeitura da cidade, você consegue prevenir. Se você fizer a poda correta, porque muitas vezes a poda desequilibra a árvore. Podam mais de um lado que do outro, a árvore cai. Você tem árvore que está podre. Você tem árvore que está sendo sufocada pelo asfalto.
Então, é uma loucura o que tem aqui. É realmente uma loucura. E os fios passando no meio das árvores. Fios ruins, poste que está estragado, poste onde você pendura um monte de coisa e pesa o poste. Cai a árvore, cai 2, 3 postes. Como é que pode funcionar um negócio desse e a gente não para falar, bom, como é que a gente resolve? E aí, a parte mais fácil é pancada na Enel. É italiana, a gente tira ela daqui e seguimos nós. Nesse nosso acerto, prefeito que não faz a sua parte, governo que não faz a sua parte, ANEEL que não faz a sua parte. E continuamos, porque a gente se entende. Então, o sistema regulatório brasileiro, ele é tão antigo que ainda você tem indicadores que são poucos e pouco eficientes para você medir a qualidade da prestação de serviço público. Então, é do tempo em que uma casa típica brasileira tinha 9 lâmpadas, 75% delas tinha geladeira. Em 1990, a maior parte das casas não tinha freezer. Tinha televisão de tubo, tinha um ferro de passar, um rádio, um liquidificador e um ventilador de mesa. Era isso que era uma casa típica dos anos 90. Hoje, uma casa típica não tem muito mais pontos de luz, não. Mas tem geladeira, tem freezer, tem 2 ou mais televisões, tem ar-condicionado, tem modem, tem computador, tem notebook, tem celular, tem videogame, tem micro-ondas, tem máquina de lavar, o número menor tinha máquina de lavar, parte das máquinas de lavar também são de secar. O consumo de energia dobrou de 1990 para cá. E ainda é baixo comparado a outros países. Portanto, nós que éramos um país ligado nos desafios do petróleo, hoje somos um país ligado nos desafios da energia elétrica. A gente depende de energia elétrica. E ainda tem gente dizendo, não, vamos usar carro elétrico. Imagina se a gente ainda também ligar o carro elétrico na tomada. O que vai acontecer? Aí vem um apagão desse e sai todo mundo no desespero, perdendo tudo que tem na geladeira, o comércio tendo prejuízo. Desafios inacreditáveis. Por exemplo, teve gente que para carregar o gerador a diesel foi no posto e não tinha diesel no posto. Primeiro que tinha muita gente comprando diesel, depois porque o posto ficou sem luz e aí não tinha como colocar o diesel. O Brasil é dos poucos países do mundo onde prédios comerciais têm cisternas de diesel. Tem posto de gasolina dentro do prédio para poder suportar. Isso não existe na Europa, isso não existe nos Estados Unidos. Gerador, você tem um mercado de geradores. Então, assim, é o país do carro blindado, campeão mundial de carro blindado, é o país da cerca elétrica, então você não tem segurança, você vai para o carro blindado, vai para a cerca elétrica, você não tem a saúde de qualidade excepcional, vamos para o plano de saúde, e aí a gente vai para o painel solar, vai para o gerador e tal. Esse é o caos. Aí a prestadora de serviço, a concessionária de energia, não consegue nem fazer cálculo, porque nós estamos no Brasil com uma realidade maluca. Nós temos oferta de energia maior do que a necessidade. Nós temos um superávit, o que deveria fazer o preço cair. Mas, ao contrário, faz o preço subir. O Brasil tem a energia das mais caras do mundo. Então, a gente tem sobre-oferta de energia, que deveria derrubar o preço. Energia mais cara. E falta energia, e falta luz na casa das pessoas. Você acha que se você tirar a Enel dessa equação, o Brasil vai virar a França, vai virar a Espanha, vai virar a Itália, vai virar os Estados Unidos, vai virar o Reino Unido? Você acredita realmente nisso? A Enel, depois de uma briga política, vendeu a operação que ela tinha em Goiás. Os indicadores da empresa que foi para lá são piores do que eram os da Enel. Então tiraram a Enel, não funcionou. Então, estou dizendo o seguinte, tira a Enel. Estou nem aí para a Enel. Tira a Enel, põe a NASA. Se você puser a NASA fazendo a distribuição de energia em São Paulo, vão cair 600 árvores numa chuvarada, e aliás nós estamos começando a temporada, as árvores não são podadas de jeito decente. A prefeitura é a responsável direta por isso. Direta. Pergunta que não quer calar, acabei de fazer. Como é que a Enel tem indicadores fora melhores do que tem dentro, em São Paulo? O que mudou?
mudou a direção da Enel, é isso? São maus gestores? Ué, trocaram os gestores da última crise para cá. É um problema de gestão? Ou é um problema de país, cidade? Obviamente tem um desafio da Enel. Quando ela comprou a companhia que era da ES, ela pagou caro, ela num primeiro momento reduziu o investimento, sim, cometeu erros graves e agora está tentando reparar, agora que eu digo, é de um tempo para cá, e aí está enfrentando uma pancadaria e ela não sabe falar o que está acontecendo. Fica quieta, não explica. Quem cala, consente, não tem conversa. E fica o prefeito de São Paulo faturando. Veja, imagina o seguinte, se você tem 8 milhões de conexões, que é o que tem em São Paulo, na área de concessão da Enel, todo dia tem 100 mil pessoas, 120 mil pessoas sem luz, 120 mil conexões. Todo dia, tá? De janeiro a dezembro. Essa é a média, 100, 120 mil. Então, se você bater na Enel, você vai estar agradando 100, 120 mil pessoas todo dia. O político fala, pô, já saquei tudo, vou bater na Enel. Pode bater na Enel. O que eu insisto é o seguinte, se a gente não entender o que está acontecendo, a gente vai engrossar o couro da pancadaria sem pensar nos dados reais. Vou dar um exemplo bobo. Eu vim ontem de Brasília para São Paulo. Fui a Brasília apresentar um evento junto com a Adriana Araújo, um evento da Band Cidades Excelentes, foi um sucesso, os prefeitos premiados ficaram felizes, bons exemplos. Diga-se de passagem, São Paulo não ganhou nenhum prêmio, mas Curitiba ganhou prêmio, Vitória ganhou prêmio, falando de capitais, mas outras várias cidades ganharam prêmio. Santa Catarina é um destaque, várias cidades premiadas. E eu voltei num voo de uma companhia aérea que já decolou com atraso de Brasília. Mas quando pousou no aeroporto de Congonhas, ficou parada no pátio, esperando, e a gente ficou quase 30 minutos, 20 minutos esperando um lugar para estacionar o avião. Eles não usam essa palavra, mas não estou nem aí. Para estacionar a droga do avião na rampa de desembarque. Não tinha lugar, e a gente ficou lá. Aí o piloto pediu desculpa e disse, olha, a responsabilidade é do aeroporto, a gente não tem um lugar. Então, é do aeroporto ou é da companhia aérea? O piloto falou que é do aeroporto. Beleza. Aí imaginem a Larissa, que é de Curitiba. Aí ela desce em São Paulo para pegar uma conexão de outra companhia aérea, não da mesma, porque se for da mesma até dá um jeito, mas outra companhia aérea. Ou então pior, ela vai pegar um táxi, porque ela está vindo de Brasília, por acaso não tinha um voo internacional de lá, ela vai pegar um voo internacional de Cumbica, outro aeroporto, então ela tem que sair, pegar um táxi, tirar a mala dela e perde o voo dela, perde o voo internacional dela. Com quem que ela fala? Com a companhia aérea onde eu estava, com o aeroporto de Congonhas. O fato é, ela fica com raiva, a primeira raiva é da companhia aérea, não tem como. E a primeira raiva é da empresa a concessionária de energia. Você fala, se não tem energia, a culpa é da empresa de energia. Só que quando e eles usam uma linguagem idiota, né? Eles falam em religar a luz. Religar a luz, parece que você pega o abajur e põe na tomada. Desligaram, vai lá e liga. Destruíram, é como se jogasse uma bomba na rua. A gente ouve algumas explosões de transformador, caiu poste, aí para colocar o poste de pé, tem que colocar o poste de pé, tem que trocar o outro poste, aí tem aquele monte de fio enrolado, aí tem que tirar a árvore e botar. É reconstrução da linha elétrica, da linha de energia. Eles chamam de religar. Então fica parecendo que eles não conseguem religar. Aí você pega os dados, você solicita os dados, e eles diziam que estavam com 1.800 equipes na rua, 3.700 eletricistas trabalhando. Aí vem a prefeitura e fala que tinha 40 carros. Qual é a possibilidade? Qual é a possibilidade de a Enel ter colocado 40 carros numa cidade onde ela presta serviço para 8 milhões de pessoas? É impossível. Não há a menor possibilidade de ter 40 carros. Nenhuma possibilidade. Ah, tinha 400 carros, não sei. Tinha 2.000 carros, não tenho a menor ideia de quantos carros. Agora eram 1.800 equipes. 40 carros? É mentira. É mentira. Só que o prefeito divulgou que o sistema Sampa, não sei das quantas, identificou 40 carros.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E agora vai começar o processo, a pedido do governo, de caducidade. Caducidade. O que é o processo de caducidade? É um processo conduzido pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL vai pegar e vai iniciar um processo. O que é esse processo? No discursinho fácil do prefeito, do governador do estado, Tarcísio, né? Esse discursinho é assim: eu não gosto da Enel. Eu não gosto da Enel. A Enel é a empresa ruim. Então tira a Enel. Só que tem uma legislação, uma lei de concessões e tem uma regulamentação extensa e bem complexa, aonde você inicia o processo, você faz diligências, você faz perícias, você faz audiência, tem o contraditório, é um processo que pode demorar 180 dias. Para daí então a ANEEL, para não confundir com o Enel, a ANEEL, ela vai dizer para o Ministério, que é quem decide no final, com base no relatório da ANEEL. Vamos em frente, pode decretar a caducidade. Quem decreta é o Ministério, mas o Ministério só pode decretar depois da ANEEL. Agora, olha que interessante, esse processo em 2024 também houve um pedido para começar. O que escreveu o presidente da ANEEL, que é o mesmo, Sandoval Feitosa, em mês 10 setembro, outubro, né? Outubro de 2024. Ele disse: a caducidade de uma concessão é uma medida extrema, como prevista na legislação, e deve ser aplicada apenas quando outras medidas de fiscalização não forem suficientes para readequar o serviço. Um processo dessa natureza requer grande robustez, garantindo ampla defesa e contraditório, além do pleno respeito às leis e regulamentos vigentes. O que ele estava querendo dizer? Não é assim. Não é assim. Você pega hoje os indicadores da Enel, tempo de desligamento e duração, e você vai encontrar em alguns indicadores ela está entre as 5 melhores do Brasil. De um país ruim, tá? Com indicadores péssimos, mas dentro do que prevê o contrato. Então, do jeito que as coisas são apresentadas, fica parecendo o seguinte: vai tirar a Enel. Pode até tirar. Ela pode até ter perdido as condições políticas o direito de continuar a falar, porque houve um comprometimento reputacional, que ela tem que ter o desafio dela para ver se ela consegue recuperar ou não. Agora, caducidade é um perigo, porque você vai para a caducidade, você tem que decretar uma intervenção, você nomeia uma pessoa ou convoca uma empresa, isso num ano eleitoral, você entendeu? Isso num ano eleitoral. Então, o que a agência recomenda sempre? Multa por descumprimento de padrão de qualidade, a Enel já tomou várias. Multas por falha no atendimento ao consumidor, a Enel já tomou várias. Sanções porque não está cumprindo o contrato, a Enel também já tomou. E o que a agência normalmente define é prazo para corrigir e um plano para melhoria. Óbvio que se você entende que você já deu as oportunidades todas para a empresa e a empresa não está atendendo o contrato tal qual ele está descrito, você pode decretar a caducidade. Agora, quando você vai ver o que estabelece o contrato, aí a gente entra num outro mundo que também é muito delicado. Por quê? Porque os contratos são antigos e o que eles exigem das empresas é muito pouco comparado ao que nós, consumidores, esperamos das empresas. O que a gente espera da empresa? Que a gente ligue o nosso aparelho na tomada e tenha luz. Por que em Miami tem uma interrupção a cada ano e meio e em São Paulo tem 4 por ano? Por que na média do Brasil tem 6 interrupções por ano? A cada 2 meses falta luz. E por que quando tem uma interrupção ela dura muito mais do que nos outros países? Uma explicação, as árvores. Outra explicação, os fios não são enterrados. É tudo técnico. Os fios não são enterrados. Então, por que a Prefeitura de São Paulo não iniciou um programa efetivo para enterrar os fios? Porque custa caro e não dá voto. Porque se você garantir a luz por fio em cima ou por fio embaixo, você ganha a mesma quantidade de votos. Nas áreas em que os fios estão enterrados, não falta luz. Olha que loucura. Nas áreas em que os fios não estão enterrados, falta luz. Então teria que enterrar os fios. Preço, 150 bi. Não tem esse dinheiro. Ué, faz um plano de 30 anos. Mas para que fazer um plano de 30 anos? É melhor fazer um plano de habitação, um negócio desse que me dá voto agora.
Então, enquanto os governantes enganarem a gente, sugerindo que ao mandar para fora uma empresa, fazer a Enel virar lasanha, a gente resolve o problema do Brasil, a gente resolve o problema de São Paulo, ou a gente acredita que isso é verdade, ou a gente vai investigar e vê que isso é mentira. Investigando, você vê que isso é mentira. Pode até chegar à conclusão de que Enel não dá. Mas qualquer empresa, Equatorial, Neoenergia, escolhe a empresa. Qualquer uma dessas empresas, você vai olhar os indicadores delas, são todos muito semelhantes aos da Enel. Alguns melhores, outros piores, mas a Enel não destoa. Então, ninguém está manejando essa realidade paulistana. A Enel administra pessimamente a comunicação do ponto de vista da explicação. Todas as decisões são tomadas na Itália. Eles vão soltar uma nota, tem que aprovar na Itália. O diretor de distribuição responde para a Itália. É um negócio complicado. Não é um negócio simples, não. Ela tem desafios de gestão indiscutíveis. Mas esquece a Enel. Joga a Enel lá fora. Põe lá no país da bota. Manda embora. Você continua a ter um mega desafio, porque a Enel vai e os fios continuam amarrados nas árvores. Então, os italianos vão deixar de administrar o nosso problema, mas o nosso problema é brasileiro. Nosso problema não é italiano, o nosso problema é brasileiro. Então, isso que é importante. Não existe bala de prata. Não existe vamos tirar o vilão, o mordomo, que é o que eles estão fazendo. Eles fazem uma reunião e sugerem, todos juntos, que o grande culpado é a concessionária. E, claro, eles fazem isso por uma razão muito simples. Eles têm voto, ninguém vai tirar eles do cargo. Como a empresa é altamente regulada pela ANEEL, não quer brigar com o poder concedente, não quer brigar com o poder político, ela não responde como eles falam. Então eles vão para a televisão e falam as maiores barbaridades. A gente já está bravo mesmo. Óbvio que a gente tem raiva motivada da Enel, mas a solução do problema passa por um olhar lá de cima do satélite. Como uma cidade como São Paulo vai conseguir ter segurança energética? Vai ser tirando a Enel? Ou vai ser colocando aqui os altos padrões de excelência num contrato que cobre da concessionária novos padrões? E aí, para encerrar, se você enterrar os fios, como é que você cobra? Como é que você faz isso? Você tem que cobrar. Você foi enterrar o fio, você tem que cobrar. Se você cobrar da cidade inteira, como é que você justifica cobrar da cidade inteira se você só vai beneficiar a área enterrada? Então, durante 30 anos, a cidade inteira vai pagar uma conta de luz mais cara para que lá no final, daqui 30 anos, todo mundo tenha luz enterrada, fio enterrado. Não, então vamos cobrar só da área onde vai ter o fio enterrado. Não existe hoje um sistema que permita você cobrar uma taxa extra de 5 ruas. Não dá. Então, como é que você vai cobrar? O prefeito quer criar taxa, o prefeito quer ver a conta de luz subir, o governador quer ver a conta de luz subir, o presidente quer ver a conta de luz subir, ninguém quer. Então, pau na Enel. É importante que a gente saiba disso. A Enel tem que mudar. Agora, os governantes não estão falando a verdade para a gente. Eles estão nos enganando. Estão querendo fazer a gente de trouxa, só que a gente não é trouxa. E a gente não pode achar que existe solução mágica para insegurança energética, para a qualidade da saúde no Brasil, para a qualidade da educação, para a qualidade da segurança pública. Tudo é complexo. Não adianta achar um vilão, eleger um vilano e tirar o bicho e mandar ele para virar lasanha. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.